Salve Maria, sejam todos bem-vindos ao canal da Coresp. Estamos aqui para mais uma Academia Mariana, nosso encontro semanal para a formação dos nossos congregados marianos. Hoje um episódio especial, o 10º episódio da nossa série, tendo mais de 300 santos congregados marianos nesses 457 anos de história. Não tínhamos nenhum congregado brasileiro beatificado ou canonizado, nenhum santo congregado brasileiro. E exatamente há um ano atrás, no dia 23 de novembro de 2019, então foi beatificado o primeiro congregado mariano brasileiro elevado então aos altares, e ele viveu aqui no nosso estado, no estado de São Paulo, o conhecidíssimo padre Donizete Tavares de Lima. Este filme é dedicado a todos aqueles que sofrem. Aqueles que, desiludidos pela ciência dos homens, buscam um lenitivo na misericórdia de Deus. Aqui se erguem castelos de fé. Padre Donizete Tavares de Lima, instrumento da bondade divina, cujas bênçãos provocam milagres. Passo a passo, o virtuoso pastor de almas avança entre surdos, mudos, cegos, coxos, paralíticos e entrevados. Acompanhando-o, forma-se pequena procissão. Mãos estão se movendo, reforçando as palavras. Mãos como semeando a semente do amor e da tolerância na terra fértil dos corações presentes. Sua palavra constrói fortalezas de esperança cimentadas pela amálgama da fé e da caridade. Os romeiros ouvem sem fala, suspensos de suas mãos, de sua voz. Então hoje, celebrando o 10º episódio da nossa Academia Mariana e um ano da beatificação do Padre Donizete, o primeiro congregado brasileiro elevado aos altares, vamos conhecer um pouco mais da sua vida. Então o Padre Donizete nasceu no dia 3 de janeiro de 1882 na cidade de Cássia, Minas Gerais. Ele era filho de um advogado, o Sr. Tristão Tavares de Lima, e uma professora, Francisca Cândida Tavares de Lima. A sua mãe era descendente do Barão de Ouro Verde, também de Minas Gerais, de família nobre. O seu pai, apesar de conhecido advogado, era ainda mais famoso como músico e professor de música, grande amante dos grandes compositores. Daí o nome do Padre Donizete, o nome Donizete, uma homenagem ao grande compositor italiano Gaetano Donizetti, falecido em 1848. Então o amor do Sr. Tristão Tavares de Lima à música deu nome a seus filhos. Além do Padre Donizete, ele tinha outros filhos com o nome de compositores. O maestro Mozart Tavares de Lima, Verdi, Bellini, e também o seu neto, sobrinho do Padre Donizete, Chopin Tavares de Lima. Então uma família que vivia e amava muito a música. Então no dia 22 de janeiro de 1882, mesmo mês do seu nascimento, ele foi batizado na Igreja Matriz Santa Rita de Cássia, na sua cidade natal. Sua família viveu em muitas cidades mineiras, além de Cássia, Carmo do Rio Claro, Muzambinho, Cabo Verde, e logo mudou-se para o estado de São Paulo, mais precisamente a cidade de Franca. E tiveram então o Sr. Tristão e a Dona Francisca 16 filhos, entre os quais apenas 8 chegaram à idade adulta. O Padre Donizete era o 4º filho desses 8 que sobreviveram. Então, seus primeiros ensinamentos com relação à catequese e mesmo à música são dentro da sua família. Ele mesmo, depois de já ordenado padre, vai dizer que a devoção a Nossa Senhora foi transmitida a ele por sua mãe quase que no leite materno. Desde o seu berço, a sua mãe, Dona Francisca, transmitiu a ele a sua grande devoção a Nossa Senhora, sobretudo a Nossa Senhora Aparecida. Então, com 12 anos, ele foi enviado a São Paulo
para estudar no seminário diocesano, e já nessa época, com 12 anos, era um grande músico. E aos 12 anos, além de estudar no seminário, também lecionava no Colégio Salesiano, no Liceu Salesiano de São Paulo, era professor de música, e com o dinheiro que ganhava das aulas de música, ajudava a sua família, que morava em Franca. Mas logo a sua família começou a passar por dificuldades financeiras, e ele foi obrigado então a retornar a Franca para ajudar a sua família. E lá permaneceu dando aulas de música até os 15 anos, quando foi enviado para Sorocaba para estudar no colégio Monsenhor João Soares, também colégio salesiano, onde se aperfeiçoou nos estudos e no ensino religioso, e onde se destacou enormemente pela sua qualidade musical, né? Aos 12 anos já era professor de música e com 15 anos se destacava como grande organista. Então ele estudava de segunda a sexta no colégio e aos finais de semana era enviado às paróquias da região de Sorocaba para ajudar como organista. Então dizem as histórias da época que ele era muito disputado pelos párocos, a ponto do diretor do colégio precisar fazer um sorteio para saber em qual paróquia ele ia tocar naquele final de semana, que ele era um grande organista, o que lhe fez ficar muito conhecido. E de Sorocaba, então, ele se torna esse músico conhecido e conhece, então, Dom João Batista Correia Neri, na época bispo de Vitória, mas natural de Campinas, que o convida para ir estudar em Vitória, na recém-criada também Diocese de Vitória. Devido à sua pouca idade, apenas 15 anos, a sua mãe não permite para que ele não fique longe da família. Então ele permanece em Sorocaba até os 18 anos. Então já aos 18 anos é enviado novamente a São Paulo, desta vez não para estudar no seminário diocesano, mas para lecionar no seminário, para ser professor de música dos seminaristas da Arquidiocese de São Paulo. E nesta época, então, ele ainda não tinha decidido pela vocação sacerdotal. Então lecionava no seminário aulas de música e decidiu então ingressar na faculdade de Direito no Largo São Francisco, seguindo a profissão de seu pai, que era advogado. E após 3 anos, aos 21 anos, optou então pela vocação sacerdotal, estudando no Seminário Arquidiocesano de São Paulo. E ao saber do seu ingresso no seminário, isso no ano de 1905, o Dom Neri, agora transferido, se torna bispo da Diocese de Pouso Alegre, diocese também recém-criada, e convida então o seminarista Donizete a terminar os seus estudos na Diocese de Pouso Alegre. Então, no ano de 1906, ele é encardinado na Diocese de Pouso Alegre como seminarista. E em 1907, na festa de São João Batista, dia 24 de junho de 1907, é ordenado diácono. E no ano seguinte, 1908, dia 12 de julho, é ordenado padre na Catedral de Pouso Alegre, na presença de sua família e do bispo Dom João Batista Correia Neri, aquele que vai ser o seu grande diretor espiritual e seu grande protetor no início da sua vida sacerdotal. E com o desejo ardente de entregar toda a sua vida a Deus, mesmo sendo padre diocesano, no dia da sua ordenação, Padre Donizete escolhe emitir os votos de pobreza diante de Dom Neri e de sua família. E neste mesmo dia recebe de presente de sua mãe uma imagem de Nossa Senhora Aparecida com um manto branco bordado por ela, imagem a qual ele vai levar ao longo de toda a sua vida até a sua morte. Após a sua ordenação, ele exerce seus primeiros trabalhos na cidade de Campanha, Minas Gerais, em 1908 e 1909. Logo, Dom Neri é transferido para a Diocese de Campinas e com ele o acompanha Padre Donizete, que é enviado então para trabalhar na cidade de Jaguariúna e também na cidade de Pedreira, São Paulo.
por apenas 4 meses. Depois, para ficar mais próximo à sua família, que permaneceu em Franca, ele é transferido para a Diocese de Ribeirão Preto e toma o cargo de pároco da paróquia de Vargem Grande do Sul, acumulando também o cargo de pároco na cidade de Aguaí, São Paulo. Então ele exerce atividade em 2 paróquias ao mesmo tempo e permanece ali por 15 anos, até o ano de 1926. Ali, então, ele tem a sua primeira oportunidade de exercer o seu trabalho pastoral. Então ele termina a construção da matriz de Vargem Grande do Sul, constrói a igreja de Nossa Senhora Aparecida e de São Benedito, entre outras obras realizadas ali naquela paróquia. E ele se destaca pela parte social. Já no seminário, o padre Donizete sofre bastante influência da recém-criada doutrina social da igreja, sobretudo a encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII. Então começa a exercer o seu trabalho aplicando esta doutrina social, criando obras sociais para os pobres, os operários. Então, em Vargem Grande do Sul, ele cria a Corporação Musical 7 de Setembro, uma banda criada para os pobres. Naquela cidade já havia uma banda de música, porém apenas os ricos podiam participar dela. Então ele usa dos seus dotes musicais para fundar a banda, na qual ele mesmo é o maestro, e também o Clube de Futebol São Luís Gonzaga. Ambos eram conhecidos como o Clube e a Banda do Padre, e eram destinados apenas aos pobres daquela cidade, pois os ricos tinham também o seu clube de futebol e a sua banda. E ele se destaca naquela cidade pelo trabalho com os operários e trabalhadores rurais, tão explorados na época pelos seus patrões. Lembrando que estamos aí no ano de 1909, 1910. Nesses anos ainda não havia no Brasil as leis trabalhistas que nós temos hoje. A CLT, que nós conhecemos hoje, só foi promulgada em 1943 pelo presidente Getúlio Vargas. Então nós temos aí os empregados vivendo sob condições desumanas, sendo explorados, tais como os escravos de antigamente. Não havia nenhuma lei protegendo os trabalhadores. E o padre utilizava, então, dos seus conhecimentos adquiridos na faculdade de Direito para defender os trabalhadores e exigir dos patrões alguns direitos mínimos, condições mínimas de trabalho, que naquela época não existiam. Isso vai render ao padre grandes perseguições, e ele foi por muitas vezes caluniado, foi acusado de comunista, de alcoólatra, de anarquista, entre outras acusações, e por muitas vezes foi solicitada a sua remoção daquela cidade, até que a situação ficou insustentável e ele teve que de fato ser removido. Até o ano de 1920, Dom Nery, estando vivo, conseguiu ainda um pouco ajudá-lo, apoiá-lo nos seus trabalhos. Mas com a morte de Dom Nery em 1920 e da sua família em 1921, de seus pais, a situação fica insustentável. Até 1926, quando houve a sua então transferência. O bispo de Ribeirão Preto então resolve fazer uma troca, trazendo para a cidade de Vargem Grande do Sul o padre Manuel Vilela, até então pároco da cidade de Tambaú, São Paulo, e o padre Donizete sendo então removido para a cidade de Tambaú, a pequena cidade, na época, de pouco mais de 7.000 habitantes. A sua remoção era apenas por 6 meses, era válida apenas até o mês de janeiro, ou melhor, até 31 de dezembro de 1926. Mas por escolha do próprio padre Donizete, ele permanece em Tambaú até o final da sua vida. Então lá, em Tambaú, mudando para Tambaú, começa então uma nova fase da sua vida, uma fase de grandes trabalhos e grandes milagres. Ele chega então na cidade no dia 12 de junho de 1926,
celebrando a primeira missa no dia 13, dia de Santo Antônio, padroeiro da cidade, e já celebra a sua missa, já colocando ordem, vamos dizer assim, na casa, né? Quando ele chegou em Tambaú, haviam na igreja bancos especiais separados para as famílias ricas da cidade. Então, seu primeiro ato na primeira missa foi acabar com esses bancos e permitir que todos pudessem se sentar onde quisessem dentro da igreja, o que causou já grande revolta na cidade. E, enfim, a partir de 1927, continuando em Tambaú, então ele começa o seu trabalho naquela paróquia, criando ali diversas associações, organizando a paróquia, dando vida àquela paróquia recém-criada também, que contava na época com duas igrejas, a Igreja Matriz de Santo Antônio e a Igreja de São José, que ficava próxima à casa paroquial, que depois a Igreja de São José foi demolida para dar lugar ao atual Santuário Nossa Senhora Aparecida. Então, em Tambaú começa seus trabalhos, criando muitas associações, entre elas a Pia União das Filhas de Maria para as moças e o Apostolado da Oração para as senhoras casadas. Isso já no ano de 1927, ano seguinte, né, a sua chegada a Tambaú, sendo que as Filhas de Maria e o Apostolado da Oração compunham o coral da paróquia, no qual ele mesmo era o regente, e as Filhas de Maria eram responsáveis pela organização da igreja e a confecção das hóstias para a Santa Missa e também a catequese das crianças da paróquia. E no dia 6 de janeiro de 1927, ele funda então para os moços de Tambaú a Congregação Mariana de Nossa Senhora Aparecida. Como já dissemos no início, né, o padre Donizete é o primeiro congregado mariano a ser beatificado. E na Congregação de Tambaú, ele tem a oportunidade então de viver a sua vida de congregado. Ele, além de assistente eclesiástico daquela congregação, na época se chamava padre diretor, contam os congregados que era muito rigoroso com os congregados, ele mesmo escolhia cada um, acumulava também o cargo de instrutor, ficou durante 35 anos como instrutor da Congregação Mariana de Nossa Senhora Aparecida, formando a cada congregado que entrava naquela congregação a seu convite, bastante exigente, sobretudo com a diretoria. Depoimentos dos congregados da época dizem que ele fazia questão de corrigir até os erros de português das atas das reuniões. E na Congregação Mariana, então, ele criou a Corporação Musical Nossa Senhora Aparecida, a banda daquela Congregação Mariana, na qual ele era o regente também, e por muitas vezes foi músico da banda, tocou algum instrumento, e também o clube de futebol, o time de futebol da Congregação Mariana. E, como dissemos no início, ele fez voto de pobreza. E a sede da Congregação Mariana de Tambaú, na Rua Santo Antônio, foi adquirida então com o dinheiro do salário do padre Donizete, que doava o seu salário para a Congregação Mariana. E nessa sede foi construída então uma biblioteca, onde toda a população de Tambaú teve acesso a livros piedosos, né, boas leituras para a época que viviam. Enfim, foram enormes os trabalhos dele com a Congregação Mariana de Tambaú e também a Pia União das Filhas de Maria. Ele que sempre foi grande devoto de Nossa Senhora, como ele mesmo dizia, desde o berço. Mas, além disso, um outro fato ainda incomodava o padre Donizete. Desde que chegou a Tambaú, ele observou que nenhuma das duas igrejas, nem a Igreja Matriz de Santo Antônio, nem a Igreja de São José, tinha nenhuma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ele que era muito devoto de Nossa Senhora Aparecida, devoção herdada da sua mãe. Então, solicitou ao Santuário de Aparecida uma réplica da imagem de Nossa Senhora, que foi levada até Tambaú de trem. E ao chegar em Tambaú, ele organizou uma grande procissão, saindo da estação ferroviária até
a igreja matriz de Santo Antônio, onde seria introduzida, entronizada a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Nesse dia chovia muito na cidade e mesmo embaixo de chuva ele foi até a estação e ao voltar com a imagem, né, até a igreja, as ruas por onde a imagem passou não chovia, chovia apenas no resto da cidade. Então esse foi considerado o primeiro milagre da imagem de Nossa Senhora Aparecida na cidade de Tambaú. E em 1929, no dia 11 de outubro, um fato histórico acontece. Então, na cidade de Tambaú, o padre Donizete estava celebrando na igreja de São José pela manhã e a igreja matriz de Santo Antônio passava por reformas. Então, ele é avisado de um grande incêndio ocorrido na igreja de Santo Antônio. Após a missa, dirigindo-se à igreja, ele vê a igreja em chamas e que não havia como salvar nada da igreja, estava tudo perdido. Então ele entra em meio às chamas e recolhe, salva de dentro do grande incêndio a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que estava no altar lateral, intacta, inclusive com o manto preservado, tendo apenas poucos sinais de fogo no seu manto de seda. Então esse passa a ser considerado o segundo milagre de Nossa Senhora em Tambaú, para a comoção de todo o povo. Esse fato foi registrado pelo padre no livro do tombo da paróquia de Santo Antônio de Tambaú. Diz assim o registro da época: atestamos que a 11 de outubro de 1929, às 8 horas, imprevistamente pavoroso incêndio na matriz local, destruindo tudo. 22 imagens foram reduzidas a cinzas, restando apenas do edifício as paredes revestidas do reboco. Entretanto, ilesa ficou a imagem de Nossa Senhora Aparecida com um manto de seda, o que causou profunda impressão em todos. Será perpetuado o fato insólito em suntuosa igreja que será constituída no centro da cidade, a Rua Santo Antônio, para a conservação da milagrosa imagem. Assinado por inúmeras pessoas de todas as classes sociais e pelo vigário padre Donizete Tavares de Lima. Então esse fato histórico marca o início desse período de grandes milagres na cidade de Tambaú. E segue então o padre Donizete com suas obras na cidade, fundando outras associações, destacando-se pelo Círculo Operário de Tambaú, instituição criada para defender os operários católicos, a exemplo do trabalho que ele já realizava na cidade de Vargem Grande do Sul, onde defendia os trabalhadores utilizando seus conhecimentos em direito, né, adquiridos na faculdade do Largo São Francisco. Agora, então, ele segue mais institucionalmente com o Círculo Operário de Tambaú, a fim de defender esses trabalhadores. Como eu já disse, em 1943 foi promulgada a CLT, né, Consolidação das Leis do Trabalho, pelo governo Getúlio Vargas. Foi tão grande o destaque do padre Donizete nessa época e do trabalho dele junto aos operários, que foi enviado um emissário do Rio de Janeiro até Tambaú, a fim de consultar o padre Donizete e o Círculo Operário de Tambaú sobre as leis que seriam promulgadas sobre a CLT. Então, muitos dos artigos da CLT passaram pelas mãos do Círculo Operário de Tambaú e do padre Donizete, mais especificamente. E nós podemos ver isso claramente quando estudamos a CLT. Se nós estudarmos a CLT em paralelo com a Rerum Novarum do Papa Leão XIII, nós veremos que muitos dos artigos da CLT foram escritos de acordo com a Rerum Novarum, até mesmo alguns deles são o texto fiel da encíclica do Papa Leão XIII. Certamente a obra do padre Donizete, nessa revisão feita antes da publicação da CLT em 1943 pelo governo Getúlio Vargas. Tamanha a sua importância, então, junto aos operários e aos trabalhadores do Brasil, ajudando
não só os operários da cidade por onde passou, mas de todo o Brasil até hoje, com a CLT. Destacando-se também o seu grande trabalho junto aos pobres, os necessitados, fundou o Asilo de Tambaú, Lar São Vicente, a creche, a Associação de Apoio às Mães, que ajudava as famílias, as gestantes e as mães que trabalhavam, né, a creche para os seus filhos, entre outras obras, entre inúmeras obras sociais realizadas. E além disso, claro, um sacerdote exemplar, sempre primava pela beleza das liturgias, grande músico, sempre muito exigente com os corais da sua paróquia, com as bandas, contam os músicos da banda da Congregação Mariana que ele era muito exigente com os músicos e tinha um grande conhecimento musical e sabia tocar todos os instrumentos da banda, e que muitas vezes chegava a interromper uma música, pegar um instrumento de um músico que não estava tocando bem e seguir tocando dali para frente. Então isso era muito comum acontecer na banda de Tambaú, pois ele sabia tocar todos os instrumentos e quando algum músico faltava ou quando não conseguia tocar determinada música, ele mesmo assumia e tocava aquele instrumento. Muito zeloso sacerdote em todas as suas obras sociais, na liturgia, em todos os campos da vida. E muito marcante daquela pequena cidade de Tambaú. Então, se parássemos o nosso episódio por aqui, se aqui nós encerrássemos, já teríamos certamente um grande santo. Todos que nos assistem, creio que já não têm nenhuma dúvida da santidade do Padre Donizete, de todas as suas obras realizadas e tantas outras que a gente não colocou aqui nesse episódio devido ao tempo, né? Nós estamos acostumados com episódios curtos, o de hoje certamente será o mais longo de todos, devido a essa grande história que temos a contar hoje do nosso querido Padre Donizete. Bom, mas a história não para por aqui. Só isso, como eu dizia, já seria suficiente para tê-lo como santo, para a sua canonização. Mas os anos de 1954 e 1955 ficarão eternizados na história de Tambaú e registrados também em vídeo. Agitando lenços brancos e dando vivas, a multidão saúda o bondoso padre e a Virgem Milagrosa. As chamadas Grandes Romarias, no período de um ano em que a cidade de Tambaú recebeu mais de 3 milhões de romeiros. Isso aconteceu devido a um fato que aconteceu com um vendedor de vinho que foi até a cidade de Tambaú. O povo de Tambaú já conhecia, né, a fama e os milagres ocorridos nas bênçãos do Padre Donizete. Era muito comum na cidade que as pessoas que recebiam a bênção dele, os doentes, fossem curados. Mas ele mesmo proibia essas pessoas de contarem
esses milagres. Então, por muito tempo, os milagres ficaram somente guardados ali entre a população de Tambaú. Ele mesmo dizia: eu sou um simples pároco de aldeia, eu não faço milagres, eu só peço a intercessão de Nossa Senhora. Então, por muito tempo, esses milagres ficaram escondidos, até que um vendedor de vinho, o senhor Constante Marcassa, proprietário da fábrica de vinhos, a vinícola Marcassa, de Poços de Caldas, Minas Gerais. Esta vinícola, na época, era responsável pela fabricação do vinho canônico, o vinho utilizado nas missas. Então ele passava visitando as cidades, visitando as paróquias, vendendo o seu vinho canônico. Passou então em Tambaú, visitando o padre Donizete, e comentou com ele que estava sofrendo de um reumatismo, uma espécie de reumatismo, dores no joelho que o impediam de andar direito. Então o padre deu a bênção e ele saiu de lá curado. E apesar da grande insistência do padre para que ele não contasse nada, não adiantou, ele saiu divulgando o que havia acontecido com ele. E como o vendedor passava em muitas cidades, logo o fato se espalhou e veio a primeira romaria da cidade de Divinolândia, São Paulo, depois a cidade de Botelhos, Minas Gerais, onde a filha do prefeito foi curada, e as romarias foram crescendo, muitos milagres foram acontecendo, incontáveis milagres, e durante então os anos 1954 e 55, período de um ano, de maio de 54 a maio de 55, mais de 3 milhões de pessoas visitam a cidade de Tambaú. E muitos recebem milagres, recebem curas pelas bênçãos do padre Donizete, pela intercessão de Nossa Senhora. Esses milagres, alguns deles estão registrados no documentário O Poder da Fé, gravado nesses anos pela imprensa da época, disponível aqui no YouTube. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o documentário, para quem quiser assistir, mostrando um pouco da realidade da época e dos milagres acontecidos durante as bênçãos do padre Donizete. Esse documentário que nós estamos aqui no episódio usando algumas cenas e também algumas fotos. A praça chamada da igreja de São José, que nós vemos no documentário, passou a ser chamada Praça dos Milagres, tamanho a imensidão de milagres ocorridos naquela praça, por intercessão de Nossa Senhora durante a bênção dada pelo padre Donizete. Então, devido à grande quantidade de pessoas, como eu já disse, mais de 3 milhões de pessoas visitaram Tambaú no período de um ano, uma cidade de um pouco mais de 7 mil habitantes, que não tinha nenhuma estrutura para receber tanta gente. Então o padre Donizete, em maio de 1955, ouvindo o seu bispo e as autoridades locais, decide encerrar as suas bênçãos públicas, porque o grande número de pessoas está prejudicando a cidade de Tambaú, que não tem estrutura para receber tanta gente, então falta água, faltam alimentos, e a própria população da cidade acaba passando por necessidades, pois não tem como atender a todos e não tem como se sustentar. Então isso leva o padre Donizete ao dia 30 de maio de 1955, às 20 horas, dar a sua última bênção pública e se recolher então na sua casa até o mês de junho de 1961, quando ocorreu a sua morte. Então, nessa última bênção, muitas pessoas estiveram presentes na praça, e nas suas últimas palavras, ditas publicamente e registradas no documentário, ele disse que todos os dias, mesmo não publicamente, ele daria sua bênção onde quer que estivesse, às 9 da manhã e às 8 da noite. E todos aqueles que quisessem receber a sua bênção, bastava pensar nele nesses horários, e de onde estivessem receberiam a sua bênção e as graças que necessitassem para a sua vida. Então peçamos sempre nesses horários a intercessão e a bênção do padre Donizete, Beato Donizete Tavares de Lima,
nosso primeiro santo congregado mariano brasileiro. Então ele passou de 1955 até 1961, exilado em sua casa, na casa paroquial de Tambaú, até o dia 16 de junho de 1961, data da sua morte, e no dia 17 de junho é enterrado no cemitério de Tambaú, seu enterro acompanhado por milhares de pessoas, com a presença então da banda da Congregação Mariana de Nossa Senhora Aparecida, que executou a marcha fúnebre, e esta também foi a última atividade da banda de Nossa Senhora Aparecida da Congregação Mariana de Tambaú. Então este grande congregado mariano partiu para a eternidade nesse dia 16 de junho de 1961, data em que hoje celebramos a sua memória. O último 16 de junho deste ano, celebramos pela primeira vez a memória do beato Donizete Tavares de Lima. Então peçamos a sua intercessão para todas as congregações marianas do Brasil, especialmente esse nosso estado de São Paulo, para este santo que viveu em nosso estado e fez tão grandes obras com os congregados marianos, que ele interceda pelas nossas congregações. Encerrando este episódio, deixo algumas imagens do documentário O Poder da Fé com a Bênção, do Padre Donizete, e em seguida algumas imagens da missa da sua beatificação ocorrida há um ano atrás. Obrigado a todos. Beato Donizete Tavares de Lima, rogai por nós. E tem lugar o momento culminante. Gerazione meglio, Domino Vobisco, oremos Deus por bênção, todos de criatura vista, preste colégio, entre colocar teu tecido, per Cristo nostro, benediction della potenza, Padre, Spirito Santo, descende de vós, mas descende. Viva Nossa Senhora! Viva Santo Padre Papa! Cardeal Mota, viva o bispo diocesano, viva a religião católica, alma da religião católica. O profeta de Deus.